Hoje eu vou te contar como ser mais ativo no dia a dia sem precisar fazer exercício. Se liga aí depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bom? Carlinhos mais uma vez, certo? Hoje eu vou conversar com vocês sobre como ser mais ativo no dia a dia quando a gente não está fazendo nada, ou seja, quando a gente não está fazendo exercício, ok? Então, vamos nessa. O nosso estilo de vida moderno, pessoal, ele é bastante diferente daquele, né, no qual a nossa espécie evoluiu, ok? Nós trocamos um ambiente aberto, né, e de muita movimentação para um ambiente mais fechado, né, e mais tempo parados, sentados, ok? Esse nosso novo estilo de vida, ele em muitos aspectos ele é positivo, ele é confortável, a tecnologia nos trouxe grandes avanços, a gente tem possibilidades de coisas que a gente não tinha no passado, ele é também mais prático, né? E nos dá a oportunidade de diferentes coisas que são boas, que nos agradam. Mas ao mesmo tempo, eles nos deixa mais tempo sedentários, ok? E esse maior tempo sedentário, ok, com uma alteração também no estilo alimentar, é considerado hoje talvez um dos principais causadores de problemas de saúde, principalmente as doenças cardiovasculares, que são aquelas que mais causam morte no nosso planeta, certo? Justamente por isso, né, é recomendado que as pessoas façam atividade física e exercício, né? Que as pessoas façam exercícios que envolvam corrida e caminhada para treinar o sistema cardiovascular, para que as pessoas façam exercícios de força que envolvam o corpo todo, né? Melhorando assim a sua mobilidade, né? A sua capacidade de lidar com objetos pesados, né? Assim como também que ela faça exercícios de flexibilidade, certo? Mas aí vem uma pergunta interessante. Seria, pessoal, esses períodos de, de atividade, de treinamento suficiente, né, para que a gente fosse realmente saudáveis? Bastaria a gente fazer, por exemplo, exercícios 1 hora todos os dias e não observar nenhuma outro tipo de recomendação para que fôssemos saudáveis? Pode ser que sim e pode ser que não, tá? Vou explicar por quê. Alguns trabalhos já compararam, pessoal, pessoas que faziam exercícios físicos regularmente, tá? E essas pessoas foram divididas em dois grupos. Um grupo que, além dos exercícios regulares, também tinha períodos do dia mais ativos, certo? Com pessoas que tinham exercícios regulares, mas tinham o restante do dia menos ativo. E foi mostrado de forma geral, né, por observação, por estudos chamados de observacionais, que as pessoas que tinham, além do exercício, um dia a dia mais ativo, certo? Essas pessoas tinham mais saúde e até mesmo um condicionamento físico um pouco maior do que aquelas que faziam o exercício, mas tinham um dia a dia menos ativo, tá? E o que será que poderia explicar isso, pessoal? Tá? Bom, eu vou contar uma história aqui para vocês para tentar explicar então essa situação. Esse exemplo que eu vou citar para vocês aqui, pessoal, eu li ele há algum tempo atrás em um livro de uma autora chamada Kate Bauman, tá? O nome do livro, né, na tradução para o português, se chama Movimente o Seu DNA, onde ela fala da importância do movimento para a nossa saúde, do movimento de forma geral, tá? Até mesmo nos movimentos que a gente faz quando está sem fazer nada. Depois vocês vão entender melhor isso. Bom, essa historinha começa assim. Essa aqui, pessoal, é uma baleia orca, tá? As baleias orcas são um dos grandes mamíferos oceânicos, né? E elas costumam viver livremente por diversos oceanos do planeta.
Uma das características da baleia orca, né, além de ela ter virado tema de filme, né, chamada de a baleia assassina, é a sua nadadeira caudal, sua nadadeira dorsal, tá? A nadadeira dorsal das baleias orcas é bem retinha, ó, e grande, ela chama bastante atenção, né? Chama até mais atenção quando elas estão nadando próximo à superfície, até mesmo que as nadadeiras dos tubarões, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma baleia orca de cativeiro, aquelas que podem ser vistas naqueles shows, né, aquáticos do SeaWorld, ou a mesma situação da baleia que foi astro de uma série de 2 ou 3 filmes, se eu não me engano, chamado Free Willy. Quando vocês podem perceber aqui uma grande diferença entre as duas é essa vive livre e essa vive em cativeiro. A diferença, pessoal, está basicamente na sua nadadeira dorsal. Vejam aqui como a nadadeira dorsal da baleia de cativeiro é curvada. Não se sabe exatamente a causa, o que leva a essa curvatura, mas se sabe que isso acontece com as baleias que vivem em cativeiro, ok? E uma das explicações possíveis para isso é a qual? É que essas baleias em cativeiros têm um estilo de vida extremamente diferente do estilo de vida, né, que as baleias têm desde o início da sua existência no planeta, ou seja, o estilo de vida da sua evolução, o estilo de vida que os genes dessa baleia, que o DNA dessa baleia espera que ela tenha. E isso leva a esse tipo de alteração. Nesse exemplo aqui, uma alteração física. Tá? Agora vamos pensar na seguinte questão. Vamos imaginar agora que para tentar resolver esse problema, aproximar essa baleia de um estilo de vida mais evolutivo em relação à baleia, a gente vai agora tirar essa baleia do cativeiro todos os dias por cerca de 1 ou 2 horas e deixar que ela nade livremente, tá? Pelo oceano. Após essa 1 ou 2 horas, a gente traz novamente a baleia para que ela viva em cativeiro, certo? E essa então vai passar a ser a rotina dessa baleia. A nadadeira dorsal dela vai continuar curvada. Ela não vai perder essa característica do cativeiro, ok? Por quê? Porque o estilo de vida que ela está adotando é bem mais intenso, né? Vamos dizer assim, mas para gerar alteração do que essa 1 ou 2 horas que ela fica nadando no mar aberto, certo? Aí temos uma pergunta interessante. Isso será que valeria para os seres humanos? Como eu descrevi antes, é possível que sim. Isso seria explicado por uma hipótese chamada da hipótese, tá? Da inatividade incompatível, certo? Essa hipótese diz assim, que a nossa fisiologia humana, certo? Ela é muito mais adaptada a maior atividade muscular diária, seja essa maior atividade muscular diária gerada pelo exercício ou atividade física ou pelos momentos em que a gente não está fazendo nada. Ou seja, nos momentos em que a gente não se desloca, né, para qualquer tarefa, que a gente não faz atividade física ou exercício. Ou seja, os momentos em que a gente está em repouso, vamos chamar assim, fora estar dormindo, certo? É o que diz essa teoria. Que quanto maior for o grau de atividade muscular somado a esses 3 períodos, exercício, atividade física e os momentos que nós não estamos fazendo nada, tirando o momento de estarmos dormindo, maior vai ser a nossa saúde, maior vai ser o nosso condicionamento físico. É isso que diz a teoria da hipótese da inatividade incompatível, certo? Bom, mas essa hipótese, ela tem plausibilidade biológica? Sim, ela tem uma plausibilidade biológica, é plausível que isso aconteça. E, há algum tempo atrás, surgiu um trabalho que sustenta
ainda mais a plausibilidade desta hipótese. Esse trabalho, pessoal, foi feito com uma comunidade chamada Hadza, tá? Hadza é uma comunidade que vive ainda hoje como viviam os nossos ancestrais caçadores-coletores, tá? Seja no seu estilo de vida, no que diz respeito a como eles obtêm alimentos, né, que é através de caça e coleta. Desses alimentos, cerca de 97% das fontes alimentares vêm disso, né? Eles até recebem alguns alimentos processados, mas esses alimentos que não são silvestres ou de origem da caça ocupam no máximo 3% da ingestão calórica dessa população. Assim como outras características, como por exemplo, eles são pessoas que caminham muito, certo? Durante os primeiros anos de vida, as mulheres carregam quase sempre os bebês, como vocês podem ver nessa foto aqui, tá? E eles têm outras atividades como a construção de abrigo, né? A construção de ferramentas, certo? Então eles têm um grau de atividade física, no que diz respeito ao que seria a nossa atividade física e exercício, alto. Okay? Essa população, essas pessoas, pessoal, são extremamente saudáveis. Quando comparados com as populações ocidentais, né, conosco, o que acontece? Eles praticamente não têm casos de doenças cardiovasculares, de diabetes, de doenças neurológico-degenerativas, de dores articulares, de problemas de coluna. E até mesmo a dentição desses indivíduos é muito, muito boa, tá? Bom, o que acontece? Porém, esses indivíduos, além de um grau de atividade física alto, tá? Eles também ficam períodos do dia sem fazer nada. E o mais curioso de tudo é que o período que eles ficam sem fazer nada é em média de 9 horas. É o mesmo tempo que nós ocidentais costumamos ficar no nosso trabalho, né? Cerca aí de 8 horas diárias. E quase sempre as nossas funções no trabalho nos colocam em posições, né, sentadas, ou seja, em um estilo sedentário. E os Hadza também ficam as mesmas 9 horas. Mas por qual razão, então, eles mesmo ficando sem fazer nada, de forma sedentária, entre aspas, como nós, por que eles são mais saudáveis? Seria só a diferença da atividade física, do estilo alimentar e do estilo de vida? Bom, a outra diferença, pessoal, está em como eles ficam sem fazer nada. Quando eles estão sem fazer nada, eles estão em posturas que exigem maior atividade muscular do que nós, em cadeiras. Eles não têm cadeiras. Eles ficam ou acocados, né, na posição de cócoras, ou eles ficam ajoelhados, ou eles ficam sentados no chão, ou eles sentam em uma pedra, ou eles estão deitados. São posturas que, quando foram comparadas do ponto de vista da atividade muscular com a postura sentada em cadeira, né, tradicional que a gente usa, exigiam muito mais ação muscular do que a postura da cadeira. Isso vem a reforçar a hipótese da inatividade incompatível. Por quê? Porque esses indivíduos, quando estão em inatividade, mesmo assim estão com um grau de atividade muscular maior do que nós quando estamos em inatividade, pela forma, pelas posturas em que eles ficam sem fazer nada. Ok? Bom, o que isso significa? Isso significa que nós talvez devêssemos tentar, né, ficar em posturas no nosso dia a dia que gerassem maior ação muscular. E como fazer isso, pessoal? Bom, existem diferentes estratégias e essas estratégias que eu vou citar para vocês aqui, elas já foram avaliadas em alguns estudos, ok? Mas eu vou descrever elas aqui sem necessariamente descrever a fundo os estudos. Vou diretamente às alternativas, tá ok? Bom, então, como fazer isso? Como tornar o nosso período sem fazer nada mais ativo do ponto de vista muscular, não necessariamente de movimentação, tá? Bom,
Uma das alternativas, pessoal, é a gente trocar, certo? As cadeiras tradicionais por alguma forma de sentar que gerasse maior atividade muscular. Isso acontece quando nós sentamos em bolas, como aparece aqui na foto, essas bolas de fazer exercício, também conhecidas como bolas suíças, ou quando a gente faz uma adaptação de um tipo de cadeira onde o assento é uma bola, é um assento instável, diferente do assento estável da cadeira. As ações musculares de quando se senta na bola são maiores do que a ação muscular de quando se senta na cadeira bola, tá ok? Isso exige então maior estabilidade, por isso maior ação muscular. O que pode acontecer, porém, pessoal, é que quando a gente passa de uma cadeira tradicional para sentar na bola ou na cadeira bola, a gente possa, por essa ação muscular, sentir um pouco mais de dor, de cansaço muscular em algumas regiões. Por isso, se alguém vai fazer essa transição, faça ela gradualmente, tá? Não passe as suas 8 horas de trabalho agora, a partir de amanhã, a estar 8 horas sentados numa bola. Faça isso gradativamente. Quando se usa posturas sentadas como essa, é comum que a nossa percepção da postura adequada melhore, que o nosso equilíbrio geral fique aprimorado. Esse equilíbrio geral significa não quando a gente está sentado, mas quando a gente está se deslocando, quando a gente está lidando com algum tipo de objeto, quando a gente sobe e desce a escada, certo? Até mesmo a nossa capacidade de reequilibrar o corpo após um pequeno tropeço pode melhorar, certo? Além disso, pessoas que sentam na bola, que usam posturas instáveis de sentar como essa, depois de um período de adaptação, tendem a relatar menor dor, principalmente na coluna e nos ombros, certo? Bom, mas outra alternativa é, quando a gente não pode trocar para a bola ou para essa tal de cadeira bola, é a gente ter a possibilidade no trabalho ou na nossa casa de fazer as atividades que envolvem as questões eletrônicas. Hoje muitas pessoas trabalham com o computador, né? É que a gente possa trabalhar alguns momentos na posição sentada na cadeira e alguns momentos na posição em pé. Vocês podem ver aqui por essa bancada aqui, ó, ela está bem próxima do chão nessa foto aqui, como vocês podem ver pelo deslocamento do cursor do mouse, para a pessoa trabalhar sentada. Ou essa bancada, então, a mesa sobe e se transforma numa bancada, afastando do chão, para que a pessoa possa trabalhar em pé, ok? Essas mesas que podem mudar assim, elas podem ser feitas de forma manual ou podem ser feitas com motorização, tá? Então é possível, e aí então a gente ficaria alternando alguns minutos em pé, alguns minutos sentado. Eu pessoalmente faço isso, pessoal. Eu tenho duas pequenas mesas, tá? Que são baixinhas, mais ou menos da altura de um sofá. Às vezes eu sento no chão e coloco o meu computador em cima de uma delas, certo? Quando eu quero trabalhar em pé, eu boto uma em cima da outra e aí trabalho em pé. Quando eu vou ficar um pouco sentado, como eu estou agora gravando esse vídeo, eu então coloco meu computador na mesa e sento na cadeira ou no banco, ok? Então eu vou trocando as posturas durante o dia. E depois, pessoal, se for possível, aplicar isso também às nossas crianças, né? Então aqui eu tenho um exemplo do meu filho, né? Na sua bancada de estudo lá, ele em algum momento, ele tem uma cadeira, né? Como essas de escritório, com encosto alto, ele fica algum tempo na cadeira, depois fica em pé, depois também senta na bola. A mesma coisa vale para quando forem ver televisão, né? Não precisa necessariamente ficar o tempo todo no sofá. E quando forem brincar, principalmente algum jogo de tabuleiro, até mesmo em aqueles momentos em que eles podem usar o telefone, eles podem fazer isso sentados no chão, na posição de cócoras ou ajoelhados. Tudo isso para quê? Para que a gente tenha um maior grau de atividade muscular em todo o nosso dia, naquele período que a gente está acordado. Não só quando a gente está fazendo atividade física e exercício, mas também quando a gente está, entre aspas, sem fazer nada. Então a gente fica sem deslocamento, mas a gente não fica sem atividade muscular. Isso é o importante. É dessa forma que a gente faz
mais exercício sem necessariamente fazer mais exercício, ou seja, fazendo mais atividade muscular enquanto a gente não está fazendo nada, entre aspas, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do método evolutivo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos e familiares, certo? Se ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal do Método Evolutivo no YouTube, acionem o sininho para receber notificação de novos vídeos, ok? Sigam o Método Evolutivo no Instagram, sigam o Método Evolutivo no YouTube, no Facebook, desculpa, e conheçam o nosso site, que é metodoevolutivo.com. Um abraço e até a próxima!